Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Para quem não sabe, eu sou o Gabriel e juntamente da Beatriz, a gente faz parte do programa Residência Pedagógica e estaremos aqui para ajudar vocês, na medida do possível, a entender um pouco melhor do conteúdo abordado nos PETs. Dessa vez estaremos trabalhando o PET 1 na semana 2, que vai das páginas 17 até 20. Os conteúdos abordados nessa seção são função do primeiro grau, função do segundo grau e função exponencial. Dessa vez, falaremos sobre função do primeiro grau, só que de uma forma um pouco mais detalhada do que vimos nas vezes anteriores. Recapitulando aqui rapidamente o conceito de função, uma função é uma lei de formação em que eu vou pegar um certo elemento, ou pelo menos certos elementos de um conjunto, que eu vou chamar de x, e para cada x eu vou estabelecer uma relação que vai linkar ele com apenas um y em outro conjunto. Uns exemplos daí que a gente tem de função, por exemplo, é y igual a 5x menos 7, y igual a 7, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Uma coisa que é importante a gente não confundir, vamos pegar uma função e dois valores de x diferentes, x1 e x2, tais que, quando eu pegar o f de x1, ele vai dar um certo y, e se eu pegar o f de um x do x2, vai dar o mesmo y. Isso continua sendo uma função, porque não tem nenhuma regra que diz que 2x diferente pode dar o mesmo y. O que não pode acontecer é se eu pegar um mesmo x e ele resultar uma hora num y1 e outra hora resultar em um y2. Isso daí já é uma característica de coisas que não são função. Para fixar, vamos praticar rapidinho aqui. Ó. Isso daí, f de x igual a x mais 1 é uma função? Sim, a gente tem uma reta, que é característica, inclusive, de uma função do primeiro grau, em que, independentemente de quem eu colocar aí para x, eu sempre vou ter apenas um valor de y daí. Então, é uma função. X igual a 1, isso é uma função? Não é uma função. Por quê? Para um x igual a 1, eu vou ter um y igual a 1, igual a 2, igual a 3. Isso já é o suficiente para um último exemplinho aí. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Isso não é uma função. Por quê? Vamos pegar o x igual a 0. Eu vou ter um y1 igual a 2 e para o mesmo x eu teria um y2 igual a menos 2. Isso daí já não é uma função. Recapitulando então aí finalmente o que é uma função do primeiro grau, ou também função afim, é uma função que vai obedecer a seguinte lei de formação: y igual a ax mais b, onde a e b são constantes, com o meu a sendo diferente de zero. O valor que a gente encontrar de x para que f desse x daí seja zero, a gente chama de raiz da função. E o gráfico que caracteriza uma função do primeiro grau é uma reta. Para visualizar os gráficos, a gente vai usar um programinha aqui chamado GeoGebra. Temos aí então, eu coloquei no Google aí, GeoGebra Online. O GeoGebra, ele é um software livre que vocês inclusive podem baixar a versão para computador ou aplicativo, que permite a gente construir gráficos em geométricos como polígonos, poliedros, etc. Eu vou estar usando aqui a versão online, mas vocês podem usar a versão que vocês se sentirem mais confortável. Vamos utilizar nesse campo aqui, a gente vai digitar uma função. Vamos colocar f de x igual a... O a pode ser 1 mesmo. 1. Para representar a multiplicação, no GeoGebra a gente utiliza o asterisco. Então, 1 vezes x mais 0. Essa é a nossa primeira função. F de x, aliás, g de x, igual a 1 vezes, que eu uso o asterisco no lugar, mais 1.
Epa, esqueci de colocar o x. E por fim, uma outra função, h de x igual a 1 asterisco x mais 2. A gente pode observar que, conforme a gente vai subindo os valores que seria o b, a nossa função ela vai subindo, por assim dizer. E se a gente diminuir, ela vai diminuindo a nossa posição aí no eixo. Para a gente não ter que ficar desenhando 1001 gráficos aí para a gente perceber alguns padrões, vamos utilizar esse recurso aqui, ó, chamado de seletor ou, dependendo da sua versão, controle deslizante. Aqui no seletor, eu vou clicar ele uma vez e vou clicar aqui em cima da minha malha aqui. O meu mínimo aqui, por padrão, é menos 5 e o máximo é 5. A gente pode deixar assim mesmo. O meu incremento, que é o quanto que ele vai andar, eu vou colocar com 0,1. Então, temos aí um controle deslizante, que vai de menos 5 até o 5. Clicando de novo aqui, ainda com o controle deslizante aqui selecionado, em cima da malha, a gente vai criar outro controle deslizante, o B. Vamos colocar incremento 0,1. Vamos colocar aqui em mover, inclusive deixa eu arrastar aqui o B para mais para cá. E vamos criar uma função da seguinte forma. Vamos pegar o A, vamos multiplicá-lo por x e somá-lo da constante b. Você vê que temos então uma função p de x, que é igual a x mais b. No caso aqui, o meu a está 5, o meu b é 5. Então, a minha função vai ser 5x mais 5. Porém, se eu ficar movendo o meu controle deslizante aqui para o b, olha o que acontece com a minha função. Interessante, né? Inclusive, se a gente apertar esse botãozinho de animação, a gente pode observar ela se movendo. Olha, vamos colocar aqui no menos 4. Você consegue perceber que a minha função ax mais b, ele vai interromper justamente no menos 4? Que eu determinei que é meu b? Então, o b vai ser exatamente onde a minha função intercepta o eixo vertical. Ou seja, é quando o meu x vai ser igual a 0. Agora, para o a, o que o a vai determinar aí na nossa função? Vamos mover ele aqui. Como a gente pode perceber, conforme a gente vai alterando aqui o a de menos 5 até 5, ele está rodando aí. Mas o que é esse rodar? Basicamente, a gente está alterando qual será a angulação dessa função. Então, se a gente quiser uma função crescente, que ela sempre vai estar os valores subindo, conforme maior for o valor de x, maior será o valor de y, eu deixo o meu a como positivo. Agora, se o coeficiente angular, que é o meu a, for negativo, olha o que acontece com a minha função, ela fica decrescente. Conforme maiores são os valores de x, menores são os meus valores de y. E quando for exatamente igual a 0, vamos colocar aqui igual a 0, eu tenho a expressão p de x igual a 2,9, que no caso aqui está o meu b. A minha função vai ser então o quê? Uma constante. Resumindo então o que a gente viu, através de GeoGebra, quando o meu a ele vai ser o meu coeficiente angular, e quando ele for menor que 0, a minha função vai ser decrescente, e quando ela for maior que 0, a minha função será crescente. O meu b é o meu coeficiente linear, e a gente vai encontrar ele exatamente quando o meu x for 0. Ou seja, quando ele intercepta o eixo das ordenadas. O meu x1 ele vai ser a raiz da minha função, justamente quando eu aplicar o valor, esse valor x1 na minha função, essa função dará 0. É exatamente quando ele vai interceptar, então, o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal onde ficam os meus valores de x.
Para a gente encontrar a raiz, então, de uma função, é só a gente resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Uma coisa importante antes da gente terminar, a gente observar quando dois gráficos ou mais estão se interceptando. Vamos para o seguinte probleminha aí. Considere que um operador de celular ofereça dois planos de dados. Um de R$ 15 por gigabyte de internet utilizado e outro que cobra R$ 5 de gigabyte, mais uma taxa fixa de R$ 70. Até quantos gigabytes um plano é mais vantajoso que outro? Como a gente pode resolver esse problema? É só a gente analisar os gráficos dessas funções, que são funções de primeiro grau. A minha primeira vai ser f de x igual a 15x e a minha outra g de x igual a 5x mais 70. Os gráficos serão esses daí, onde a minha g é essa que está em cor roxa e a minha f é a que está em cor laranja. As duas funções elas se encontram em um único ponto. E a partir desse ponto, a função g de x passa a ter valores menores que f de x. Para então a gente encontrar o valor de x em que essas funções se encontram, basta igualarmos as funções. Porque ali, tanto x quanto y vão ser os mesmos. F de x igual a g de x. A gente chega aqui, 15x igual a 5x mais 70. 10x igual a 70, portanto, o meu x é igual a 7. No mais, é só isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e bons estudos.